Atos capítulo 5. Eu quero falar sobre o que é que eu e você precisamos para sermos esses plantadores de igreja, mesmo não tendo você o título de pastor, pastora, mesmo não tendo você o título de apóstolo, mesmo não tendo você o título de profeta, profetisa, mesmo não tendo você o título de evangelista e de mestre, porque esse é o quíntuplo ministério que o apóstolo Paulo menciona em Efésios capítulo 4, versículo 11. Uns foram chamados como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério. Então, mesmo que seja uma minoria os filhos de Deus que são chamados para o cumprimento de um ministério específico dentro deste quíntuplo ministério, ainda assim todos nós, diga todos nós temos diante de Deus a responsabilidade de exercer a função apostólica, com A minúsculo, mesmo não sendo apóstolos. O que é um apóstolo? É aquele que é enviado, é aquele que se coloca na brecha para ser enviado. Cada irmão desta igreja local que se permite ser treinado, sendo ministrado pela palavra de Deus nos cursos do vencedor, maturidade 1 e 2, cursão em CTL, cada um dos irmãos que vão para uma célula e se tornam membros da célula, e abrem o coração e se permitem ser tocados pelo Espírito do amor de Deus, e dizem para o líder da célula: eu quero me tornar um líder de célula. E daqui a pouco ele, treinado, é enviado para assumir uma célula que sai de uma multiplicação desta célula original. Eis aí a função apostólica. Ele agora é um apóstolo, porque ele foi enviado da sua célula original, e agora está à frente de uma nova célula, sai com um grupo de irmãos, para ganhar novas vidas naquele novo local, naquela nova localidade, da nova célula multiplicada. Quem está entendendo, diga amém. Profeta é aquele que tem uma palavra de impacto, diretiva, uma palavra cheia de luz, de peso, de glória, de autoridade, e que promove arrependimento no coração das pessoas. Todos nós temos a função, a responsabilidade de exercer a função apostólica diante de Deus, mas temos também a responsabilidade de sermos cheios do Espírito Santo, e quer seja no nosso condomínio, no nosso bairro, quer seja no nosso local de trabalho, na empresa, na faculdade, nós temos que, ao abrir da nossa boca, liberar uma palavra sobre as pessoas que cause impacto nelas e gere arrependimento nelas e desejo de conversão e mudança de vida. Diga, profetas com P minúsculo. Todos temos a responsabilidade de ser evangelistas. É um comissionamento para toda a igreja. Não são poucos os evangelistas com E maiúsculo. Quem é o evangelista? É aquele que prega uma mensagem centralizada em Cristo, na morte sacrificial de Jesus, e a sua pregação é acompanhada de sinais, prodígios, proezas, maravilhas, milagres. Pastor, eu não fui chamado para isso. Todos nós devemos exercer, temos a responsabilidade comissionada por Deus de sermos evangelistas com E minúsculo, isto é, todos nós devemos, com o nosso estilo de vida cristã, com a nossa própria personalidade, cada um com seu perfil, com a sua maneira de ser, nós devemos conduzir a glória de Deus, e as pessoas ao conviverem conosco, elas têm que perceber que há algo de diferente em nós, Cristo habita em nós, e elas então devem ser tocadas pelo Espírito Santo que habita em nós, e acabar e também se converterem a Cristo. Eis aí a função evangelista, que é obrigação de todos nós. Todos nós temos a responsabilidade diante de Deus de ser pastores. Eu sou pastor com P maiúsculo. P maiúsculo aqui é porque eu ocupo essa função no reino, mas não quer dizer que eu sou melhor do que você, é óbvio que não. Deus me chamou para ser pastor, mas eu quero te dizer que você que não foi chamado para ser pastor como eu, você foi chamado para exercer a função pastoral com P minúsculo, isto é, o que é pastorear? Vem do grego poimin, que quer dizer apacentador do rebanho de Deus, aquele que leva as ovelhas às pastagens e as alimenta. Todos nós somos chamados a cuidar das pessoas, a oferecer o alimento espiritual para elas, para que elas se fortifiquem no Senhor e sejam preservadas do mal. Quem está entendendo, diga 3 vezes, aleluia! Todos nós somos chamados ao exercício da função de mestres. Pastor Aloísio, para mim, é o mestre em destaque nesta nação e no mundo.
Ele é um mestre com M maiúsculo. Ele foi chamado no exercício dessa função ministerial. Mas todos nós devemos nos esmerar em estudar a palavra de Deus com intensidade, paixão, amor, e nos enchermos da palavra logos, que é a palavra escrita, e buscarmos a palavra rema, que é a palavra revelada, de maneira que nós sejamos verdadeiros apregoeiros dos arautos divinos, transmissores das verdades de Deus, de forma que as pessoas entendam o Evangelho, a palavra de Deus, e desejem realmente crescer na maturidade cristã. Todos fomos chamados como mestres com M minúsculo. Quem está entendendo? Levante a mão, deixe-me ver. Para cumprirmos essas funções, o que nós precisamos? Diga, do mover de Deus. Atos capítulo 5, versículos 12 a seguir. Quem encontrou, diga amém. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os leitos, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram curados. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja, diga, encheram-se de inveja, e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, e tirando-os para fora disse: ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando porém o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel, e enviaram servidores ao cárcere, para que de lá os trouxessem. Verso 22 de Atos capítulo 5. Mas tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão, e voltando lhe anunciaram, dizendo: achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, e os guardas que estavam fora, diante das portas. Mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que vira ser aquilo. E chegando anunciou-lhes dizendo: eis que os homens que encerrastes na prisão estão todos no templo e ensinam ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejado pelo povo. Trazendo-os, os apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém pela vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, diga porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram todos: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5:30. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus com sua destra elevou Jesus a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Porém, ouvindo eles isto, se enfureceram e deliberaram matá-los. Diga, matá-los. 34. Mas levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, repita por favor, Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos, e disse-lhes: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens, porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas o Galileu nos dias do alistamento, e levou muito povo após si.
mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. Verso 38 de Atos 5, e agora digo-vos, dai de mão a esses homens, e deixai-os, diga deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos, diga, chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e os deixassem ir. Reuniram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Verso 42 e último de Atos capítulo 5, leiamos todos em voz alta já. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e anunciar a Jesus o Cristo. Nossa, eu gostei desse aleluia. Alguém mais pode dar um aleluia aí? Ficou bom, mais dois por favor. Eu sou o pastor Aleluia. Eu começo meus devocionais às 5 da manhã dizendo aleluia, aleluia, aleluia. Pratique, você vai ver que o que eu estou dizendo funciona. Quando você diz aleluia e diz em boa e alta voz, com toda disposição de coração, o Espírito Santo ativa o teu espírito. As faculdades ou funções do teu espírito humano, que é a casa de Deus, são ativadas. Quais sejam? Diga, intuição, consciência e comunhão. Você se torna mais sensível ao Espírito Santo. Você se apercebe do toque dele, da voz dele, do mover dele, e você desfruta de uma paz indizível, que é a paz de Cristo. Durante o dia, diga aleluias algumas vezes. Se não pode ser em voz alta, você diz aleluia, baixinho, porque de repente o patrão está do lado, e assim por diante. Diga, 3 tipos de pessoas em relação ao mover de Deus. O que você precisa para ser um vencedor? Mover de Deus. O que você precisa para desfrutar de saúde no corpo e na alma? Mover de Deus. O que você precisa para ter a fé de Deus ativada dentro do seu coração e você vencer todas as lutas, batalhas, pelejas da vida? Mover de Deus. O que você precisa para ao abrir da sua boca, liberar ao coração das pessoas uma palavra cheia de poder, de glória, de fogo e de revelação? Mover de Deus. O que você precisa para ser um canal no qual flua os rios de água viva do seu interior? Mover de Deus. O que você precisa para ser uma pessoa feliz e alegre, mesmo que as circunstâncias do tempo presente não sejam boas? Mover de Deus. Deus vai vir comover esta noite sobre você. Aperta os cintos, porque o que há de vir, virá. O fogo de Deus vai descer sobre você. A glória de Deus vai te envolver. A unção de Deus vai te tomar. Erga sua mão e comece a receber. Mover de Deus, mover de Deus, mover de Deus. Poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus. Vida de Deus, vida de Deus, vida de Deus. Receba! Quero ouvir os batizados com o Espírito Santo falando em línguas. Abra sua boca, detone com o inferno agora. Fale em línguas, fale em mistérios. Enchei-vos do Espírito Santo. Quero ouvir você falando em línguas. Feche os olhos, erga as mãos. E à medida que você fala em línguas, receba poder, power. Receba unção. Receba vida de Deus. Receba fogo, fogo, fogo do Espírito. Está esquentando. Tem gente quente por aqui. Parece que o fogo já está pegando lá atrás. Parece que a glória já está se manifestando. Abre a sua boca, meu irmão. Glorifique, glorifique, glorifique. Chame a atenção de Deus esta noite com teu louvor, com a tua adoração.
Em Atos capítulo 5, versículos 12 a 42, que acabamos de ler, quero falar sobre 3 tipos de pessoas em relação ao mover de Deus. Diga, 3 tipos de pessoas em relação ao mover de Deus. Acabamos de ler Atos 5, 12 a 42, e aqui nós vemos a segunda perseguição que os discípulos de Cristo sofreram no livro de Atos dos Apóstolos. A primeira, o pastor Dênio Júnior com certeza ministrou aqui aos irmãos, está lá no capítulo 4 ou 3, em que Pedro e João levantaram o coxo da porta do templo de Jerusalém, a porta chamada Formosa. Foram presos por isso, porque quem levou Jesus à cruz foi o Pai. Mas quem, estranho que eu vou falar, mas é verdade, mas quem o Pai usou foram os próprios patrícios de Jesus, porque era necessário que Jesus morresse e depois ressuscitasse, para que eu e você fôssemos salvos. Diga aleluia. Então, depois dessa primeira perseguição contra Pedro e João, os apóstolos primitivos de Cristo, vem agora a segunda perseguição, Atos capítulo 5. Diante dessa segunda perseguição, podemos ver claramente, diga claramente, a atuação de 3 tipos diferentes de pessoas diante do mover de Deus. Diga, 3 tipos de pessoas em relação ao mover de Deus. O primeiro tipo de pessoa em relação ao mover de Deus são os religiosos. Diga, religiosos. São os religiosos. Os religiosos, permita-me reler o verso 17. Eu vou reler alguns versículos desse capítulo. Se você quiser acompanhar, mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. O versículo 17 de Atos 5 mostra o primeiro tipo de pessoa diante do mover de Deus. Diga, os religiosos. Veja, e levantando-se, Atos 5,17, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Os saduceus eram uma casta religiosa da nação de Israel. Os sacerdotes, a começar pelo sumo sacerdote, fazia parte dessa seita. E aqui nós vemos o primeiro tipo de pessoas diante do mover de Deus. São os religiosos. Os religiosos são movidos de inveja. Diga, movidos de inveja. As pessoas que se colocam na brecha para receberem o mover de Deus e fluírem no mover de Deus, para cumprirem a vontade de Deus, são invejadas, são alvo de inveja dos religiosos. O que é inveja, pastor? Provérbios capítulo 14, versículo 30 diz: o coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Diga para quem está do seu lado: o coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Coração aqui aponta para o psique, a sede da personalidade humana. Eu sou o que eu penso eu sinto, o que eu sinto eu desejo, o que eu desejo eu acabo falando, e o que eu acabo falando eu acabo fazendo. Logo os meus pensamentos revelam quem eu sou. Um grande filósofo se tornou famoso porque ele disse assim: eu sou o que eu penso. Descartes, grande coisa, mas isso o fez famoso. Ei, o coração com saúde, isto é, a mente, as emoções saudáveis, somatizam saúde, trazem saúde para o corpo. O coração com saúde é a vida da carne, do corpo. E a inveja é a podridão dos ossos. Quem alimenta um sentimento de inveja dentro de si, apodrece os seus próprios ossos. Então, quem mais sofre com a inveja é o próprio invejoso. E eu quero te dizer que eu já tive problema seríssimo com isso. Posso falar com autoridade. Eu morria de inveja da minha esposa, porque ela, diante do mover de Deus, se sujeitava, se submetia e fluía. E eu olhava para ela e a via quebrantada, falando em línguas,
tendo operações sobrenaturais do Espírito Santo, com palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espíritos. Eu havia debaixo do mover de Deus profetizando, tocando as pessoas, curando, pregando e as pessoas se derretendo em lágrimas por se quebrantarem por causa do mover de Deus fluindo na e através da vida da minha esposa, e eu me enchia de inveja dela. Isso não durou um dia, durou alguns anos. Diga aleluia. Aleluia, porque não é você que estava se corroendo e se matando e se destruindo e apodrecendo os próprios ossos sem ter inveja do ministério da esposa. Mas eu não aceitava a inveja. Eu ia nos pés de Jesus em jejum e oração, até que Ele me curou por completo, e já tem muitos anos isso, graças a Deus. Pastor, o que é inveja? É uma admiração mal direcionada. Você direciona a sua admiração de maneira errada. Eu olhava para minha esposa, eu a admirava, mas ao invés de eu direcionar a minha admiração de maneira correta, como, por exemplo, Senhor, muito obrigado porque a minha esposa é tão usada pelo Senhor. Senhor, glórias ao teu nome por essa unção que o Senhor tem plantado na vida da minha esposa. E sair elogiando e falando bem dela e aplaudindo. Não, eu ficava quieto, calado. E eu ficava torcendo para ela não ser usada. Maldita inveja. Os religiosos diante do mover de Deus, eles são invejosos. Sinais de inveja, diga sinais de inveja. Pastor, o que eu tenho que fazer então para tratar com a inveja? Porque todos nós estamos sujeitos a isso. Sim ou não, irmãos? Estou falando para gente que nem eu, que tem carne e osso, que tem limitações, debilidades, defeitos. Então se eu estou faz assim, aleluia. Que bom, então eu estou me identificando com você, graças a Deus. O que eu faço para me libertar da inveja? Vou começar a agradecer a Deus e louvar pela vida daquela pessoa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor deu um carro novo para fulano, e eu estou com inveja, mas eu não aceito isso, confesso isso para o Senhor como pecado. Guarda fulano no carro, livra do acidente, livra o carro do roubo. Estou com inveja porque Deus está usando aquela pessoa tremendamente, e eu que queria ser aquele canal usado por Deus. Senhor, muito obrigado que o Senhor está usando fulano, usa mais e mais, pela glória do teu nome, porque o teu nome está sendo exaltado e vidas estão sendo libertas e salvas. E aí eu vou sair falando bem da pessoa. Olha, você viu? Que legal, fulano comprou um carro novo, que joia, que Deus abençoe e guarde. Você viu, ora, fulano se despertou no ministério e agora está fazendo a obra de Deus e tremendamente usado. Estão entendendo? Eu vou elogiar, eu vou destacar, eu vou falar bem daquela pessoa. E isso servirá como uma semente que Deus vai usar sobrenaturalmente para me curar e me libertar da inveja. Quem está entendendo, diga 3 vezes, aleluia! Sinais de inveja que acompanham os religiosos que diante do mover de Deus, ao invés de se colocarem debaixo do mover e se submeterem, alimentam a inveja dentro de si. Sinais de inveja: desdenhar e diminuir o resultado dos outros. Não é nada. A célula de fulano fez um evento ponte e ganhou 10, a minha ganhou 15. Isso aí, pouca coisa. Dificuldade de se alegrar com a vitória do outro. A Bíblia diz lá em Romanos 12, se não me falha a memória, 15: chorai com os que choram, alegrai com os que se alegram. Venha cá, ouça por favor. É fácil chorar com os que choram, não é? Alguém te conta a luta, a nossa tendência é nos compadecer e chorar, sofrer com a pessoa. Mas alguém vem contar as vitórias, nem sempre a gente tem sorriso nos lábios e contentamento no coração, porque aquela pessoa está sendo abençoada. Então, a inveja leva a dificuldade de se alegrar com a vitória de outrem. Terceiro sinal de inveja: tentar sempre falar de algo maior ou melhor diante do testemunho da pessoa da qual está se falando. Irritação com o sucesso do outro é outro sinal. O sucesso, o êxito, a bênção, a prosperidade de outrem me incomoda, me irrita. Imitação sem entendimento. Fulano mudou de casa, comprou uma casa maior, eu vou lá e também mudo de casa e compro uma casa maior. Eu nem sei por que eu estou fazendo isso. Na verdade é uma competitividade que eu estou alimentando no meu coração. Aqueles que estão no mover de Deus sempre despertarão inveja nos que estão fora do mover de Deus. Aqueles que estão debaixo do mover de Deus sempre despertarão inveja nos que estão fora do mover de Deus. Então, com amor e carinho,
Como seu humilde apacentador, aqui esta noite na palavra de Deus, eu quero te vacinar contra a inveja. Como? Fique debaixo do mover de Deus. Seja sedento pelo mover de Deus. Pastor, o que é mover de Deus? Eu falei no início, vou falar mais um pouquinho. Seja ávido pelo mover de Deus. Tenha anelo pelo mover de Deus. Desperte-se a andar no mover de Deus. Não aceite ser um crente natural, normal, humano. Seja um crente espiritual, tocha, cheio da unção, da vida de Deus, do poder de Deus e do fogo de Deus. E você então estará vacinado, imunizado contra a inveja. Quem entendeu? Diga aleluia. Os religiosos tinham inveja. Segunda coisa na vida dos religiosos: perseguiram aqui em Atos aqueles que estavam no mover de Deus. Quem estava no mover? Os apóstolos. E os religiosos aqui eram o próprio Sinédrio, o Supremo Concílio Judaico da nação, isto é, a corte dos judeus, composta pelo maioral sacerdote da nação, chamado sumo sacerdote. Na época de Jesus, o sumo sacerdote se chamava Anás, e ele já ancião, velho, estava passando o bastão da liderança do Sinédrio, a maior autoridade eclesiástica da nação, para o seu genro chamado Caifás. Tinha 70 membros o Sinédrio, fariseus, escribas e saduceus, mas o líder do Sinédrio, que era o sumo sacerdote. Os primeiros a invejarem e se levantarem contra e perseguirem os apóstolos de Cristo, Pedro, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, André, os primeiros a se levantarem contra os apóstolos e caluniarem-nos e forjarem uma astúcia contra eles para levá-los detidos, presos, literalmente para a prisão. A começar foram os próprios religiosos que compunham a corte dos judeus, o Supremo Concílio Judaico dos judeus. O sumo sacerdote Anás, o seu genro Caifás e os demais, os 70 membros. Quem está entendendo, diga aleluia. O que mais havia na vida desses que, diante do mover de Deus, não se sujeitavam, mas se colocavam como religiosos? Perseguiam aqueles que estavam no mover. O mover de Deus possui algumas características, e estas características sempre produzem perseguição e resistência. Diga para o seu vizinho: quem está debaixo do mover de Deus é perseguido e resistido pelos religiosos. Olhe cá, por gentileza. Os religiosos estão dentro das igrejas evangélicas às vezes, mas aqui, graças a Deus, não tem religiosos. Aqui só tem adoradores apaixonados, que bradam, que louvam, que fazem júbilo ao Senhor. Quer ver? Quer ver? Quer ver? Quando eu disser 3, quer ver o júbilo? 1, 2, 3. Os versículos 12 e 15 de Atos 5 mostram a perseguição dos religiosos contra os que estavam debaixo do mover, que eram os apóstolos. Verso 12, mantenha aberto em Atos 5, por favor. Sempre há perseguição quando há milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Veja o verso 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Diga, os cristãos estavam unanimemente unidos, em unidade, em comunhão. Verso 15, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camílias, para que ao menos, diga ao menos, a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Para quê? Para curá-los. Eu quero ser usado dessa forma no mover de Deus. Quem quer? Vou te dar 10 segundos para você fazer um clamor a Deus aí que você quer mover. 3, erga as mãos e clame. Clame. Olha aí, papai. Querido papai, papaizinho querido, Senhor Jesus, eterno Salvador, Espírito Santo, as mãos dos meus irmãos estão erguidas para ti, e eles estão dizendo que querem ser usados pelo teu mover. Então, Senhor, presenteia, libera, a partir de hoje, Senhor, um mover sobrenatural na vida de cada um dos meus irmãos, para que eles façam a diferença, ganhem vidas, plantem células, plantem igrejas no universo. Diga amém. Perseguiram os apóstolos que estavam no mover. Terceira
Essa segunda característica, perseguição. Sempre haverá perseguição onde o mover de Deus está se manifestando na vida daqueles que recebem o mover, porque o mover de Deus atrai milagres, e os milagres, sinais e maravilhas causam inveja, e por consequência os religiosos perseguem e resistem os que estão no mover. Sempre há unidade no mover, e essa unidade também atrai perseguição. Nós vimos na parte final do versículo 12, estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão, lá no templo de Salomão. A unanimidade atraía perseguição. Outra coisa que atrai perseguição, que é uma característica dos religiosos que não estão no mover, estão fora do mover de Deus. Crescimento numérico produz perseguição. Veja o versículo 14, e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens quanto mulheres, cresciam cada vez mais. Diga, as multidões cresciam cada vez mais. O mover de Deus atrai pessoas à salvação. O mover de Deus arrebata pecadores das trevas para a maravilhosa luz do Evangelho. O poder de Deus toca o pecador e constrange o seu coração a se arrepender e a receber e confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, como aconteceu comigo e com você que seguimos a Jesus. E isso traz o crescimento da igreja. As células que estão debaixo do mover de Deus, as pessoas vão se achegando, se convertendo, os sinais de cura, de milagres, de libertação vão acontecendo na célula, e mais pessoas vão se achegando a Cristo, e mais pessoas vão sendo salvas, e daqui a pouco esta célula está rechonchuda, cheia, gorda, e ela tem que ser multiplicada, porque aquela casa, aquele lugar, aquela residência, aquela empresa onde ela está, já não comporta o número de pessoas. Quem quer estar debaixo do mover de Deus, sendo usado pelo Senhor, grite, mais grite, mais grite, bem gostoso, 3 aleluias. Oh, aleluia! Esquecer do meu gritinho de guerra, não é que bom. Estou muito feliz com você, porque você está aí o tempo todo sinalizando para Jesus que você quer estar debaixo do mover. A perseguição dos religiosos contra aqueles que estão no mover. Em quarto lugar, a palavra de Deus liberada, que produz vida, atrai perseguição aos que estão no mover. Veja o verso, não vou por causa do tempo, mas o verso 28 dá a entender isso também. Vamos agora, diga, segundo tipo de pessoas diante do mover de Deus. Qual o primeiro tipo? Eu não ouvi? Olhe para quem está do seu lado e fale para ele: cai fora da religiosidade, meu filho. Para o outro não ficar enciumado, faça o mesmo. Diga para ele: cai fora da religiosidade, meu filho. Quem é o religioso? É o soberbo, é o orgulhoso, é o independente. Às vezes até ele diz que é crente, e às vezes até é salvo, mas ele não está debaixo do mover, ele é seco, ele não tem amor ágape, ele não se compadece dos perdidos, ele não se importa com os enfermos, ele não está nem aí para as pessoas da sua casa, da sua família, que estão morrendo e indo para o inferno. Mas quem está debaixo do mover de Deus é diferente. Essa igreja é uma igreja de crentes que estão debaixo do mover. Se é verdade, diga aleluia. Segundo tipo de pessoa diante do mover de Deus, diga, os piedosos. Primeiro tipo, religioso. Segundo tipo, piedosos. Mas piedosos que desconhecem o mover de Deus. E os que querem servir a Cristo piamente, em outra versão, piedosamente, padecerão perseguição. 2 Timóteo 3,12. Mas essa piedade aqui não está acompanhada de revelação do que é o mover de Deus, e tampouco essa piedade que eu me refiro, desse segundo grupo de pessoas, não está acompanhada. Piedade é amor às coisas religiosas, amor às coisas de Deus, até que ama as coisas de Deus, até que ama a palavra, até que ama estar coletivamente prestando culto ao Senhor. Glória a Deus, você que tem estado aqui se alimentando, se enchendo para sair durante a semana e liberar poder de Deus, e salvar e curar e libertar as pessoas. Até que amam as coisas de Deus, mas não tem discernimento, percepção, entendimento, revelação acerca do mover. São piedosos, mas não entendem do que é
mover de Deus. Exemplo, nós lemos em Atos 5, diga Gamaliel. Gamaliel, um cara erudito, culto, formado na escola rabínica, respeitadíssimo em Jerusalém, em Israel, professor da Torá, do Velho Testamento, formador de discípulos na lei. Ele é o exemplo de um homem piedoso, honesto, de muito caráter, conhecedor profundo da lei de Deus, do Velho Testamento. Porém, ele vivia, ainda que piedoso, completamente distante do mover de Deus. Ele era um homem piedoso, mas não sabia nada a respeito do mover de Deus. Quem está me acompanhando, diga aleluia. Nem todos estão me acompanhando. Quem está me acompanhando, por gentileza, diga aleluia. Ah, agora todos estão me acompanhando. Que bom. Apesar de seu parecer acerca da obra que os apóstolos de Cristo estavam fazendo, o parecer de Gamaliel, quando ele, por ser sábio, culto e religioso, e rabino, e mestre da lei, quando ele foi arguido, questionado acerca do que ele achava do testemunho dos apóstolos de pregarem Cristo, apesar de sábio, ele não sabia o que Deus estava fazendo através dos apóstolos. E o que Deus estava fazendo através dos apóstolos? Resistindo o inferno, pregando o evangelho, curando os enfermos, libertando os oprimidos, para que os moradores de Jerusalém, toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra fossem salvos. Se eu e você somos salvos, devemos dar graças a Deus pelos apóstolos que se permitiram andar debaixo do mover de Deus, e por isso o evangelho chegou ao Brasil, e eu e você somos salvos. Será que você pode agradecer a Deus dizendo aleluias por isso? Ele era religioso, rabino, mestre, conhecedor da lei de Deus, mas não sabia que os apóstolos estavam fazendo o que de melhor o ser humano pode fazer: pregar o evangelho e libertar os oprimidos e salvar os perdidos. Hoje em dia, há pessoas assim como Gamaliel. São piedosas, possuem um bom senso aguçado, mas nada sabem acerca do mover de Deus. Gamaliel disse, diga Gamaliel. Diga para o seu vizinho, não é Gamalioa, é Gamaliel. Ele disse: se essa obra que os apóstolos estão fazendo é obra de Deus, ela prosperará. Mas se essa obra que eles estão fazendo é do homem, cedo ou tarde, essa obra desfinhará, irá esvaecer, desfalecer, acabar. Eu creio verdadeiramente que esse sinal é um sinal do mover de Deus, isto é, uma obra, diga, crescente e contínua. Responda para você mesmo: a sua célula está crescente e as pessoas continuam lá firmes? Tem mover de Deus lá. Quem está entendendo, diga amém. Não basta ser piedoso e espiritual, atentes por gentileza. É necessário saber o que vai no coração de Deus, o que Ele está fazendo em nossos dias. Precisamos ter acesso, ouvir de Deus e saber, e perceber, e entender. Precisamos saber como Deus se move e onde Ele está se movendo. Mover de Deus é isso, é como Deus se move e onde Ele se move. E daí, pastor, como Deus se move e onde Ele se move, traz salvação, cura, libertação, perdão de pecados, traz libertação das pessoas, consola os aflitos. Ei, o mover de Deus estava sobre Jesus, e quando ele adentrou a sinagoga de Nazaré na Galileia, onde ele foi criado, o príncipe da sinagoga, o lugar onde os judeus se reúnem, o templo dos judeus, deu-lhe a oportunidade de fazer a leitura da Torá, o Velho Testamento, e ele pega o livro de Isaías capítulo 61 e começa a ler. E o evangelista, doutor, pesquisador, historiador Lucas, médico amado, registra esse acontecimento no Evangelho de Lucas capítulo 4, versículos 16 a 18. E Lucas então retrata esse evento quando Jesus pega a Bíblia, Isaías 61, e ele diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu
para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar, curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. O que é o ano aceitável do Senhor? É a volta de Cristo. Então, onde há mover de Deus, os pobres são abençoados e supridos, recebem a unção de Deus e são livres da pobreza. Os perdidos são salvos, os doentes são curados e as pessoas começam a dizer, porque foram salvas: Maranata, 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 ora vem, ora vem, ora vem, Senhor Jesus, vem o teu reino sobre nós. Quem está entendendo, diga aleluia. Terceiro tipo de pessoas, eu encerro. Acho que os irmãos não entenderam. Acho que é porque eu me distanciei muito desse púlpito. Terceiro tipo de pessoas, eu encerro. Senhor, não estou confiando que esse é sincero não. Terceiro tipo de pessoas, e eu encerro a mensagem. Oh, aleluia! Depois de 1 mês e meio fora do Brasil, eu agora posso pregar aqui umas 3 horas, porque daqui a pouco eu estou com o pé na estrada de novo, e eu não sei quando eu vou voltar. Receba poder e mova-se no Espírito do Senhor, porque quando eu voltar aqui, eu quero ver essa igreja repleta, porque vocês vão caminhar a partir de hoje muito mais debaixo do poder de Deus. O macumbeiro vai se converter, o oprimido vai se libertar, o canceroso vai ser curado, a sua família vai se render aos pés de Jesus, porque você vai fluir no mover de Deus. Terceiro tipo. Diga. Pessoas que diante do mover de Deus seguem-no. Aponte para quem está do seu lado. Se encostar no nariz dele, eu estou pedindo perdão. E diga para ele: eu profetizo que você é um dos tais crente que diante do mover de Deus segue o mover de Deus. Profetizo para quem está na retaguarda. Se der problema na coluna, eu já estou te curando agora em nome de Jesus, porque Jesus já curou no início. Mas se der problema aí, o fogo de Deus está aqui. Diga para ele: eu profetizo que diante do mover de Deus, você segue o mover de Deus. Bata no peito quando eu disser 3, e você vai bater com muita galhardia e vai dizer: eu vou fluir no mover de Deus. 1, 2, 3. Quando eu disser 3 de novo, agora para incomodar o inferno, deixar Satanás endiabrado e os demônios endemoniados. Quando eu disser até 3, você vai bater no peito e você vai dizer 7 vezes: eu vou seguir sempre o mover de Deus. 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 Eu vou seguir sempre em pé, todos em pé, todos em pé, por gentileza, marchando, marchando. Eu vou seguir sempre o mover de Deus. Eu vou seguir sempre o mover de Deus. Quando eu contar até 3, você vai pular, saltar, gritar, dizendo assim: eu sempre vou seguir o mover de Deus. 1, 2, 3. Aleluia, obrigado. Eu concordo. Tome seu assento, por favor. Terceiro tipo de pessoa diante do mover: os que seguem o mover de Deus.
não são os religiosos, não são os piedosos, que ainda que amem as coisas de Deus, não percebem o mover de Deus, mas são os que seguem, é o terceiro grupo. Diante do mover, seguem o mover. Os apóstolos são um exemplo. Veja o verso 20 do capítulo 5. Ide, apresentai-vos no templo, e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Quero falar objetivamente de sinais na vida daqueles que seguem o mover. Pregam a palavra da vida. Diga, pregam a palavra da vida. O que é a palavra da vida, pastor Dênio pai? Ou Dênio Lara? Ou, para simplificar, Dênio, porque o outro é o pastor Dênio Júnior. Aqui eu me sinto tão em casa. Eu também 18 anos congregando aqui, 16 anos veio de pastor. Fica quietinho, por favor. Eu vou te aplaudir, porque você me aguentou, me tolerou 16 anos e meio. Você só pode estar mesmo debaixo do mover de Deus. Ô Douglas, da Carol, rapaz, você está mesmo seguindo o mover de Deus, porque para me aguentar esses anos todos, com todas as minhas debilidades, imperfeições e carnalidades, você aguentou até aqui, meu filho. Parabéns, você é um vencedor, você está seguindo o mover. Não é, Benjamin? Quem está no mover de Deus, prega uma palavra que o verso 20 diz, palavra da vida. Pastor, o que é a palavra da vida? É a palavra rema. Daí distinguirmos palavra logos de palavra rema, que são expressões do grego. Quero ser objetivo. Logos é a palavra de Deus escrita, a Bíblia, o livro. Essa palavra é potencialmente sua, Deus fez ela para você. Como o produtor, a fábrica de um carro, faz o carro, quem compra recebe o manual. E o manual é para quem compra o carro, é potencialmente dele. Mas a palavra logos, apesar de ser potencialmente sua, ela não é praticamente sua. Na prática ela não é sua, porque ela é logos. Rema, isso é fundamental entender o que eu vou dizer agora, fica atento. Nós precisamos do logos, mas muito mais ainda do rema de Deus. Rema é a palavra de Deus inspirada. Deus pega a palavra escrita, o livro, a Bíblia, e a torna viva, e a inspira no seu coração, como palavra de Deus presente, viva em você, dentro de você. Logos virou rema. Rema é uma palavra específica de Deus para você. Uma palavra de Deus específica para alguém específico, numa situação específica. Exemplo, Pedro andou sobre as águas do mar da Galileia, ou de Tiberíades, na verdade é um lago de água doce. Ele andou sobre as águas, não foi movido pela palavra escrita que diz, por exemplo, que o mar vermelho se abriu, e o povo judeu pisou, o povo hebreu, o povo israelita, vindo de Faraó, da escravidão de 400 anos, cerca de 3 milhões de pessoas, homens, mulheres e crianças, passaram pisando com o pé enxuto em terra seca, porque o mar se abriu. Pedro, com certeza absoluta, sabia disso. Mas o que levou Pedro a andar sobre as águas não foi a palavra logos, o conhecimento da palavra logos, mas foi a palavra rema, viva, inspirada, específica, que Jesus endereçou a Pedro, dizendo, vem. Aí Pedro saiu do seu barco e começou a andar sobre as águas do mar da Galileia, de encontro a Jesus, porque ele recebeu uma palavra rema específica, endereçada a ele, no momento em que Jesus queria se revelar a ele como o Todo-Poderoso. Quem está entendendo, diga amém. A palavra rema, portanto, é a palavra da fé,
e não simplesmente a palavra do conhecimento mental, intelectual. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir, Alex Carioca, compra a fita, meu filho, porque eu citei o seu nome e te destaquei. Compra pelo menos umas 100 mídias. Mídia, obrigado. MP3, pronto, acabou. Compra pelo menos umas 100 e sai presenteando. A fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra. Romanos capítulo 10, versículo 17, diz assim, preste atenção. A fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Cristo, de Deus. A fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra. Palavra aqui na parte final do versículo, no original grego em que foi escrito o Novo Testamento é rema. Então a tradução literal apurada, aguçada é: de sorte que a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra revelada de Deus. O que aguça a fé, Mônica, o que ativa a fé, o que nos leva a ser robustos espiritualmente, o que nos leva a ser valentes espiritualmente, de forma que quando o beiçudo, do chifrudo, do dentuço, do rabudo, com todo respeito, do diabo vem contra nós para nos destruir, a gente sai correndo, a gente resiste, não corre dele, a gente enfrenta, a gente vai correndo e a gente dá um salto e a gente esmaga a cabeça dele. Receba espírito de revelação e sabedoria para ter a palavra rema e vencer a luta. Talvez tenha algum convidado aí que não me conhece. Você deve estar pensando: esse pastor Dênio, o pai é doido. Assumo, sou mesmo. Sou doido. Sou doidinho. Doidinho por Jesus. E por último, diga por último, como característica quem segue o mover, diga, pregam a palavra da vida, que é a palavra rema. Diga, desobedecem autoridades humanas, quando elas resistem à palavra de Deus. E terceiro e último, tem disposição de morrer pelo Evangelho. São mártires. Olha aí os terroristas matando os cristãos nos 4 cantos da terra. Olha a perseguição, as tragédias. Nos dias de Cristo e dos apóstolos, a mesma coisa. O imperador romano assassinou dezenas e milhares de cristãos naquela época, devido à perseguição. Olha só o verso 41 de Atos 5, que nós vamos para a conclusão. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, do sinédrio, da corte dos judeus, os apóstolos, regozijando-se, diga regozijando-se, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Diga, os apóstolos, repita por favor, os apóstolos que estavam seguindo o mover de Deus, diante da resistência dos religiosos, foram perseguidos, açoitados, presos, e ao invés de murmurarem, se alegravam por não se julgarem. Desculpe, diga, por se julgarem dignos de padecerem pelo nome de Cristo. Mateus capítulo 5, versículos 3 a 12. Finalizo falando aí desse sinal de quem segue o mover. Me dá sua atenção, por favor. Bem-aventurados os humildes de coração, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Cristiano, obrigado por ter vindo. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. E agora concluo versos 11 e 12. Bem-aventurados sois vós,
quando vos perseguirem e vos injuriarem, e todo mal disserem contra vós por minha causa, regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão dos céus, porque assim também perseguiram os profetas que foram antes de vós. Pastor, você está querendo dizer que os terroristas vão invadir o Brasil e vão nos matar? Não sei, tomara que não. Mas quando você é chamado de besta, quadrado, tolo, imbecil, porque você é crente, você está sendo perseguido por amor da justiça. Ou quando você é traído, ludibriado, e puxam o seu tapete, levantando uma calúnia contra você, porque estão com inveja de você, você está sendo perseguido por amor de Cristo. Quando alguém que estava aliançado com você dá lugar ao diabo e usa de traição, deslealdade contra você, você está sendo perseguido por amor de Cristo, porque você anda na luz, na retidão e no temor do Senhor. Quando alguma coisa de perseguição, de calúnia, de ruína vier contra você, o conselho de Jesus no Sermão das Bem-aventuranças é esse: alegre-se, regozije-se, faça festa, mata um bezerro cevado, me chama lá e vamos banquetear, saltar e pular, porque se estão te perseguindo, é porque você está seguindo o mover de Deus.